Amém, Deus. Eu quero te louvar e te agradecer, Deus, pela vida do Bruno. E quero colocar ele mesmo nas tuas mãos, Pai. Senhor, que tu estejas usando o Bruno nessa noite, Pai. Que ele seja o canal mesmo para ministrar nossas vidas. Que a tua palavra, Deus, ela seja ministrada a nós através dele, Paizinho. Dá para ele sabedoria, dá para ele entendimento, Senhor. E que o Espírito Santo esteja fortalecendo ele e nos dando. Deixa eu só preparar aqui. Bom, boa noite. Então vamos tentar falar um pouco do que Deus tem tocado no meu coração já há um bom tempo. Quem ouviu a última palavra vai lembrar que eu comentei no início que eu tinha uma palavra em mente quando eu fui convidado. E aí, 2 semanas, quase 3 semanas antes de vir aqui, Deus falou assim, não era essa, tinha uma outra, no qual a gente falou da outra vez. E aí, dessa vez, ele falou, lembra aquela? É agora. Antes de começar, eu gostaria de contar que semana passada eu estava dormindo e aí eu tive um sonho. E o sonho dizia mais ou menos o seguinte: nós estamos aqui nessa localização, todos sabem que aqui atrás está passando as 8 de setembro, certo? Ela vem de lá, passa para cá. Então, mais ou menos nessa região, eu morava por aqui, no sonho. E nesse sonho, eu estava em casa e de repente eu comecei a ouvir um barulho que parecia uma coisa que eu não conseguia identificar. Era uma mistura de sinos, é uma coisa estranha, mas mistura sino com cavalgada, era um barulho estranho. E isso me chamou a atenção, o que me fez sair para fora de casa. Ao chegar no quintal, ali na garagem, uma coisa me chamou a atenção que eu olhei para cima. E estava passando exatamente naquele momento um Papai Noel. Um Papai Noel tinha uma rena, um trenó, e era esse barulho que estava me chamando a atenção. E ele estava passando de lá para cá. E de repente aquilo me chamou a atenção e disse, cara, Papai Noel. Mas Papai Noel não existe. Mas eu estava vendo um Papai Noel. E de repente, o Papai Noel vinha daquela direção para cá. E quando ele tenta voltar, ele se atropela, ele se atrapalha, ele para no ar e de repente ele cai. No que ele cai, atrás desse Papai Noel que eu estava vendo, tinha um prédio. E exatamente no momento que esse Papai Noel cai, tinha um prédio que ele tinha um luminoso bem grande, que lá em cima tinha um nome. Eu não consigo identificar que nome que era, mas era um luminoso desses de prédio. E na hora que o Papai Noel cai, aquela luz se apaga. Depois, o sonho continua, e aí eu vou descobrir que, de repente, eu fui para fora e chamei a Camila. Camila, vem ver. Cara, tinha um Papai Noel aqui, e ele caiu. E aí, de repente, enquanto eu estava tentando convencer ela que tinha um Papai Noel ali, eu olho, e em cima do muro tinha um senhor. E esse senhor não era o Papai Noel, era um senhor com uma roupa de operário. Ele estava ali, e naquele momento o que ele estava fazendo, e a nossa reação era que tinha um invasor vindo. Mas o que ele estava fazendo, ele estava cortando uns cabos de aço. Que eram exatamente esses cabos de aço que estavam sustentando esse Papai Noel. Esse fake Papai Noel. Era um Papai Noel fake. Essa luz que se apagou era de uma inauguração de um prédio. E, por uma questão de marketing, ele estava usando o Papai Noel como inauguração. De repente eu acordei. E isso ficou mexendo comigo. O que isso tem a ver?
O que isso pode ver? Pô, e por que aqui nas 2 de setembro, bem pertinho da igreja? E aí, de repente, eu já estava meditando sobre a palavra, e aí vocês vão entender um pouco o que tem a ver, mas o que o Senhor me chamou muito a atenção é que você sabia que Papai Noel não existia. Você tinha convicção que Papai Noel era coisa de criança. Mas ao olhar, aos teus olhos verem alguma coisa que se parecia a Papai Noel, tu ficou na dúvida. E é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje. O meu tema dessa mensagem é ser família. E é sobre ser família que eu queria comentar um pouco com vocês. Por isso, com base num sonho, eu gostaria que vocês, queridos, levassem isso como um alerta. Nem tudo que parece é. Nem tudo o que a gente está vendo é o que necessariamente é. Então, por isso, nós temos que se pegar à palavra. Por isso, nós temos que entender que a palavra de Deus é a verdade absoluta. Então, para isso, a gente precisa sempre olhar para a palavra. O que a palavra fala? Não é só porque eu estou aqui na frente de todo mundo, e porque o Moacir acabou de orar por mim, que tudo que eu falar aqui para vocês é verdade. Vocês precisam conferir na palavra, porque senão não vale. Porque senão é lixo. A Bíblia fala que é trapos de imundície. Então vamos conferir, vamos olhar na palavra e nela ver se é verdade ou não. Por isso eu gostaria que você, nessa noite, basicamente nós vamos andar durante toda a noite, durante um texto. Eu gostaria que você abrisse em Isaías 67. Enquanto isso, eu vou tomar uma água. Nunca tomei dessa água benta. Oi? Então, isso está funcionando, tá vendo? Queridos, agora é sério. Isaías 53. O tema hoje é família. O tema é ser família. O que a Bíblia fala, através desse texto, que eles vão projetar ali, o ser família. Quem creu em nossa mensagem? Em quem foi revelado o braço do Senhor? Vamos dar uma pausa aqui. Quem creu? Quem creu na palavra? Quem creu, quem entendeu a palavra do Senhor? Quem entendeu a mensagem? Quem de fato teve o seu entendimento revelado ao ponto de ter o seu pensamento transformado aquilo que Deus está falando? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quem tem olhos para ver, que veja. Mas quem ouviu? Quem está ouvindo aquilo que Deus está falando? Quem é que discerniu de fato a ação do Deus e no seu propósito? O que Deus quer com tudo isso? Quem discerniu a razão pelo qual o braço do Senhor se move? Qual o propósito de Deus em se movimentar? Qual o propósito de Deus de fazer o que Ele fez? Por que Deus fez todas as coisas? Eu não acho que eu sou o único. Mas uma das coisas que sempre eu me perguntei: por que Deus fez todas as coisas? É o tipo de pergunta que pode passar batido. Porque Deus nos amou, porque Ele é amor, porque Ele quis fazer. Isso tudo é verdade. Mas por que Deus quis fazer todas as coisas? E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês. Porque nós achamos que porque escutamos,
ouvimos. E porque enxergamos, vemos. Então, ao escutar o que Deus está falando, precisamos ouvir e discernir pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a gente acha que porque a gente escuta, a gente está ouvindo. E porque Deus falou, é o que Ele disse. E nem sempre o que Deus falou é o que Ele disse. Sabe por quê? Porque lá, se a gente voltar, isso é uma das coisas que eu levo para a minha vida e tem funcionado muito. Quando a gente quer entender o propósito, o objetivo inicial, o porquê que aquilo existiu, nós temos que voltar na origem. É a origem que vai dizer o começo, por que Deus fez todas as coisas. Então, se a gente voltar no começo, a gente vai ver que o homem escutou quando Deus falou. Mas, quando o diabo falou, o homem também escutou. E por que o homem escutou o que o diabo falou? Porque ele escutou o que Deus falou, mas não escutou o que Deus disse. Então, nós temos que entender quem entendeu, quem está escutando a mensagem que Deus está falando. Porque, vamos lá, de tanto escutar pregação, você vai virar um crente. E aí, por causa disso, você vai toda vez procurar um pregador melhor para satisfazer as coceiras que você tem no ouvido. Porque às vezes você vai querer uma coisa e aí esse cara vai falar o que eu quero ouvir. E daqui a pouco você vai ter uma outra necessidade e aí vai procurar uma outra pessoa que vai falar aquilo que você quer ouvir. Mas quem está escutando o que Deus está falando? Vamos continuar o texto. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída da terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que o atraísse, nada na sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens esconde o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigado por Deus por Ele ter atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nós desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante de seus tosqueadores ficava calada. Ele não abriu a sua boca. Com um julgamento opressivo que ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Preste atenção nessa palavra. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa das transgressões do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor faça da sua vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão.
Depois dos sofrimentos da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos, elevará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Portanto, ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Quem está ouvindo? E é sobre esse texto que a gente vai falar hoje um pouco sobre família. E aí eu queria falar um pouco, isso aqui é um texto de Isaías. Aqui, hoje, nitidamente nós sabemos que ele está falando de Cristo. Ele está falando sobre o que viria a ser a Cristo, o que Cristo iria fazer. E para alguns, isso é verdade, para alguns parece que o que Jesus fez numa cruz foi algo errado. O que Jesus fez naquela cruz foi algo ruim, algo indesejável, algo que transforma ele em algumas vezes que alguns chamam ele de coitado. Mas o que a gente não entende, que o que Jesus fez naquela cruz, ele nos mostrou naquele momento de uma forma visível o que já tinha acontecido na eternidade. Então, o que aconteceu na cruz não foi, Jesus não veio para corrigir um errado. Jesus veio para cumprir um propósito que já tinha acontecido lá no início. Porque é aí que o diabo nos pega. A Bíblia fala que Deus nos abençoou para ser. Então, sendo abençoado, vão. O diabo, ele não tirou Deus da jogada, ele só inverteu os papéis. Ele diz, não, o dia que você fizer, então você será. Então, o dia que você fizer tal coisa, o dia que você achar um emprego legal, o dia que você casar, o dia que você for para a igreja tal, o dia que você participar de tal ministério, aí você vai ser. É isso que o diabo está falando para ti. Está vendo que em nenhum momento ele tirou Deus da jogada? Tu pode ir para a igreja, mas o dia que tu fizer isso, aí você vai ser legal. Aí você vai ser o cara. Aí você vai chegar à maturidade. Aí você vai conhecer o que é Deus. E Deus falou, não, gente, eu já abençoei. Então, sendo abençoado, vão. Então, o que Cristo veio fazer há mais ou menos 2000 anos atrás, não foi corrigir um errado. Porque se for isso que você pensa, meu irmão, desculpa, mas você está dizendo que Deus errou. E Deus não erra. Que Deus foi pego desprevenido. Ele não sabia que tudo aquilo ia dar aquilo. É sério isso? Ou você acha que Deus errou, ou você tem que entender que o que Cristo veio fazer naquela cruz foi algo que já estava planejado lá no início. Por quê? Porque a Bíblia fala que Cristo é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que antes de Deus criar qualquer coisa, antes do haja luz, Cristo já era o Cordeiro que iria morrer numa cruz. É isso que a Bíblia está falando. Então, Cristo não veio corrigir um errado. Cristo não veio desbagunçar o que a gente acha que o diabo bagunçou. Cristo veio cumprir um propósito. E pela primeira vez Ele está nos apontando a olhos que a gente possa ver que o que nasceu antes do haja luz, o que nasceu no coração de Deus para criar todas essas coisas. A palavra fala que quem entendeu que Cristo, naquela cruz, veio montar uma linhagem. Que Cristo veio ser esse novo formato, essa nova forma de ser humano na terra. Quem entendeu isso? É o que o texto está falando? Que Cristo veio montar uma linhagem. Veio montar uma prole, uma descendência. É isso que Cristo veio fazer. Porque Adão e Eva foram, que a gente poderia dizer, uma matriz.
uma matriz reprodutora. O que é uma matriz? Se a gente pegar numa questão industrial, a gente monta uma forma, certo? Seja de qualquer material, ferro e tal, e tudo que a gente vier daquela forma vai ter aquele formato. Isso é uma forma, isso é uma matriz. Adão e Eva vieram ser essa matriz. Só que o pecado corrompeu exatamente essa matriz. Então, o que isso quer dizer? Que a matriz, a forma, foi trincada. Então, toda cópia que viesse dessa forma, viria trincada, viria com esse formato. Então, é por isso que, se a gente voltar, vai entender que quando Jesus é interrogado, então eu tenho que voltar à barriga da minha mãe? Não, querido. Se existisse a possibilidade de você voltar à barriga da sua mãe, voltar à forma trincada, você continuaria homem. E mais o que é nascido do Espírito, é Espírito. O que é nascido desse novo formato que Cristo está apresentando agora, aí sim é essa nova linhagem. Então o que Cristo veio ser esse novo cabeça de raça. Essa nova matriz, esse novo formato. Então o que Cristo veio trazer na Terra é mostrar o que nasceu no coração de Deus, lá no início da fundação, ser essa forma humana de ser sobre a Terra. Então o que o Cristo está montando é uma linhagem. Interessante que se a gente olha para o chamado de Abraão, o que Deus está chamando Abraão a fazer? Ele está chamando Abraão a fazer a ser esse início. Abraão, a forma trincou. Eu preciso mostrar uma nova forma de ser humano sobre a terra. Então, Abraão, eu preciso que você inicie isso para mim. E Abraão atende, mas Deus fala uma coisa para Abraão. Abraão, para que isso aconteça, eu preciso que você saia do meio da sua parentela. E isso, queridos, me intriga, ou me intrigou por um bom tempo. Assim, cara, por que Abraão teve que sair do meio da parentela? Aí a gente vai olhar e ver algumas coisas, parece que a família de Abraão era bem truncadinha, era bem complicadinha. E aí você deduz que Deus está tirando Abraão do meio da sua parentela para que ele não seja influenciado por essa bagunça. Mas não é isso, queridos. Não é só isso. O que Deus está fazendo com Abraão? Abraão, entenda uma coisa. O que você entende, eu quero que você comece agora uma família. O que eu quero, você é esse cara que vai começar de novo um projeto que eu quero colocar na Terra. Que é essa família humana, desse jeito humano de ser sobre a Terra. Mas para que você possa ser esse cara que vai iniciar tudo, eu preciso que você mude uma coisinha na sua mente. Eu preciso que você saia do meio da sua parentela. Porque você acha que os seus parentes são a sua família. E queridos, parente não é família. Parente é parente. Então eu preciso, Abraão, que você mude essa tua forma de pensar, que parente não é família. O que é parente? Parente é uma questão fisiológica e uma questão óbvia. Toda criança que nascer de mim, da Camila, são os nossos filhos. Então nós temos esse parentesco, certo? De uma forma biológica. E aí ninguém vai questionar. Elas podem rodar o mundo, se perder por aí, mas ainda será minha filha porque biologicamente ela é minha filha. Mas não é isso que Deus está falando. Queridos, família no conceito divino é por adoção. Não é fisiologia, não é biologia, é adoção. É palavra empenhada, palavra assumida. É compromisso. Então, o que é uma família? Família, como é que monta uma família? Família é a junção de dois. Alguém? De dois?
não parentes. Então a junção de 2 parentes é que vão formar uma família. E já percebeu que quando você tem problema na família, você usa os parentes para vir bater na família? Porque a tua família é assim, é tudo desse jeito, vocês sempre fizeram disso, a comida de vocês é ruim mesmo, nunca gostei disso. Não está falando de família, está falando de parente. Tanto é que a Bíblia fala que o que vem da carne, o que nasce da nossa fisiologia, da nossa biologia, é o que vai perseguir o que Deus quer fazer do Espírito. Então o que Deus está falando para Abraão: Abraão, eu preciso que você saia do meio da parentela, para que você deixe de ver o que seria óbvio, o que você chamaria de família, que seria óbvio para você, e você comece a entender um novo jeito de chamar família, que é a família que eu quis, que eu quero montar. Então, Abraão, essa ideia humana que você tem vai perseguir você e vai te atrapalhar nas tuas ideias. Então eu preciso que você saia do meio dessa parentela para que você seja limpo, liberado, para começar a entender o que eu estou querendo falar para você. A verdadeira filiação, então, é por adoção. Mas, então, qual é a missão de Deus? Formar uma família. Na criação, tudo o que Deus criou, Ele criou para se enquadrar e se classificar dentro de uma espécie. E se multiplicar dentro da espécie. Mas é interessante que quando Deus, até chegar o homem, é um haja. Haja isso, haja aquilo outro, e aí foi indo. Quando Deus vem criar o homem, não há uma interrupção. Não no formato, mas até o homem está claro que o que Deus está criando é através do seu poder. Ele está criando porque Ele pode. E é através do poder dele, Ele fez: haja luz, haja o céu, haja os firmamentos, haja os animais, haja aquilo outro. Mas quando vai criar o homem, está implícito não só o poder, mas a natureza de Deus. Então Deus está transmitindo a nós uma natureza divina. Então, queridos, o que a gente pode ver na criação, que todas as outras espécies da criação, elas são cada um na sua espécie. Mas quando Deus criou o homem, Ele cria uma espécie única. E que espécie única é essa do homem? Não é a espécie humana, é a espécie divina. Porque na criação Ele transfere a sua natureza. Então o que eu entendo, que essa condição, o que Deus está querendo transmitir é: eu quero colocar sobre a terra uma nova forma de ser sobre a terra. Essa forma humana de ser. O que Ele está falando? Gente, nós fomos criados não no Éden. Nós não fomos criados no Éden. Nós fomos criados na eternidade. No Éden aconteceu, mas o que aconteceu, a nossa criação aconteceu lá na eternidade. O que isso quer dizer? Que todas as coisas Deus criou, e nós também Ele criou. Mas nós não somos refém de um poder. Nós somos frutos de uma vontade. Deus não fez a gente porque Ele podia. Ele fez a gente porque Ele quis. E só isso muda radicalmente. Então, essa forma humana de ser é para revelar o poder de Deus. Desculpa, não é para revelar o poder de Deus. Então, quando Deus fez a gente, não foi para revelar o seu poder. Porque, vamos lá, um cachorro pode revelar o poder de Deus. Uma árvore pode revelar o poder de Deus. O diabo pode revelar o poder de Deus. Mas,
para revelar a sua vontade, só alguém que compartilha desse DNA, dessa natureza, que pode mostrar para a Terra essa forma humana de ser. E que forma é essa? É a forma divina. Mas, então o que Deus gerou não foi um ente humano. O cachorro é um ente canino. O que Deus criou foi uma forma humana de ser. Então, queridos, a gente não deveria ficar aqui discutindo espécie. É uma perda de tempo. Quantas espécies existem? Gênero. Uma perda de tempo. Para que ficar discutindo gênero? Quantos gêneros tem? A psicologia diz, me corrija se eu estiver errado, que já existe 120 tipos de gênero. Vai ver se você consegue compreender tudo isso. Não vamos perder tempo com isso, queridos. Vamos simplificar? Quantos habitantes ou quantos entes humanos existem na Terra? Quantos? A última conta que eu vi já passava de 7 bilhões. Então, quantos gêneros tem na face da Terra? Quantos? 7 bilhões. O potencial de gênero, 7 bilhões. Não vamos ficar perdendo tempo com isso. Cada um seja o que quer ser. Isso é uma perda de tempo. Porque isso é para quem quer escutar ou ver. Eu estou aqui para discernir. Então, queridos, nós temos que parar de se distrair com questões. E às vezes a gente fica brigando por coisas e esquece de entender qual é a vontade. Deus tem uma vontade, Deus tem um propósito, Deus quer criar uma coisa. E a gente perde tempo enquanto Deus está ali. Cara, eu só queria criar isso. Eu falei de Adão e Eva. Adão e Eva, eles foram sim esse começo. Então Adão e Eva não deram errado. De novo, Cristo não veio corrigir um errado. Então Adão e Eva não deram errado. Mas eles são o começo, o que a gente poderia chamar de uma semente, desse plano que Deus quer criar, que é a família. Deus criou uma família. Por quê? Quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou... O compromisso dele não estava em fazer a terra, em fazer a galinha, em fazer o cachorro, em fazer a árvore. Não, esse não era o compromisso dele. O compromisso dele foi na família. E para que esta família existisse, ele criou um ambiente, ele criou uma atmosfera no qual ele colocaria 2 indivíduos que poderiam ter o ambiente para desenvolver este projeto que Deus queria tanto, que é uma família. E por que Deus desejou uma família? Porque Ele não queria ficar só. Porque Ele falou isso para o homem. Não é bom que o homem vive só. E a gente sendo essa imagem, essa semelhança à imagem de Deus, Deus não queria ficar só. Ele queria uma família. Então, Adão e Eva é o começo. Mas eles é essa sementinha. Mas Cristo, a forma, família de ser da sua plenitude, não é Adão e Eva. É Cristo e a igreja. Esse é o casal. Essa é a família que Deus está criando. Essa é a família na sua situação, no seu estado pleno. Cristo e a igreja. O que começou com Adão e Eva vai terminar com Cristo e a igreja. Tem uma coisa que eu não sei se eu já comentei isso aqui, mas que, cara, que isso, o dia que eu descobri isso, eu me empolguei demais. Que é o que eu gosto de chamar de propósito eterno. Se a gente pegar Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22, nós vamos
juntar os dois numa folha e vamos ver o propósito eterno que Deus está criando. Gênesis 1 e 2 vai falar sobre um lugar, um jardim. Apocalipse 21 e 22 vai falar um lugar, a Nova Jerusalém. Gênesis 1 e 2 vai falar sobre, no centro do jardim, a árvore do bem e do mal, a árvore da vida. Apocalipse 21 e 22 vai falar, no centro da cidade, a árvore da vida. Gênesis 1 e 2 vai falar sobre um casal, Adão e Eva. Apocalipse 21 e 22 vai falar sobre um casal, Cristo e a igreja. Gênesis 1 e 2 vai falar sobre Deus na terra conosco. Apocalipse 21 e 22 vai falar Deus novamente na terra conosco. Então o que Deus está fazendo com tudo isso é formando uma coisa que nasceu no coração dele lá atrás. Eu quero uma família. E é isso que ele está formando em nós. Uma família. Um jeito de ser diferente sobre a terra. Então, quando a gente olha o que Deus está fazendo, nós temos que olhar por essa matriz. O que Deus está a matriz de Deus é familiar. Então, tudo que Deus organiza, tudo que Deus está fazendo é dentro de um formato familiar. Esse é o óculos de Deus. Tudo que Ele fez através da família. Então, nós não fomos criados através de um poder. Fomos criados através de uma vontade. E vamos ser sinceros. Quantas vezes você vem para esse culto, para esse encontro, e vem buscar a vontade de Deus? Não precisa responder para mim, mas seja sincero com você. Quantas vezes você vem para cá para buscar a vontade de Deus? E quantas vezes você vem para buscar o poder? Quantas? Quando você vem aqui buscar o poder, que vontade você quer fazer? Quando eu venho aqui buscar o poder, que vontade eu quero fazer? A minha. Mas quando eu venho buscar a vontade, é a dele. Porque você às vezes vem buscar o poder, imagino que você vem buscar o poder porque você imagina que Deus tem uma missão para você. E queridos, desculpa decepcionar, Deus não tem uma missão para ti. Você é a missão de Deus. E para corresponder a essa missão de Deus, o que você tem que buscar? A sua vontade. Deus, já entendi que eu sou a missão, eu sou o agente missionário do teu plano. O que tu quer que eu faça? E não o poder. O que tu vai fazer por mim? Eu só vou conseguir cumprir a missão se eu conhecer a sua vontade. Deus é todo poderoso? Sim ou não? Sim ou não? Se Deus é todo poderoso, queridos, convenhamos, todo Deus que se preze tem que ser onipotente, onisciente e onipresente. Fugiu aqui a minha cola. Todo Deus que se preze. Então, se a gente diz que nosso Deus é onipotente, onisciente e onipresente, nós acertamos no óbvio. Certo? Mas Deus não é reconhecido no seu poder. Deus é todo poderoso. Mas Ele não é reconhecido no seu poder. Ele não é conhecido na sua onipotência, não é conhecido na sua onipresença e não é conhecido na sua onipresença. Deus é reconhecido no seu poder, mas Ele só é conhecido na sua vontade. Então o que a gente precisa, meus irmãos, não é de poder, é conhecer a sua vontade. Conhecer o que está nesse coração de Deus, o que Ele quer que a gente faça. Quais são os planos dele para a nossa vida? Se eu entender que eu sou a missão de Deus sobre essa terra, eu tenho que buscar entender a sua vontade. Cara, o que tu quer que eu faça? Eu estou louco para fazer, mas eu não sei o que fazer, então eu preciso saber o que quer que eu faça. Tenho que conhecer a sua vontade.
Então, queridos, Deus não queria ser reconhecido num poder. Ele queria ser conhecido numa vontade. E a vontade dele foi fazer uma família. Mas se Deus é onipotente e Ele tem todo o poder, quanto do poder dele Ele usou para fazer tudo isso? Quanto? Quanto do poder dele Ele usou para fazer? Não sei. Tudo? Pouco? Não sei. Ele é todo poderoso? Está vendo que não importa? Então o importante não é que ele tinha todo o poder. O importante é que ele estava no início. E sendo no início, ele faz do jeito que ele quiser e ninguém tem que dar pitaco por isso. Quanto de poder de Deus você precisa para resolver a tua vida? Quanto? Não sei. Também não interessa. O que interessa? Se você entendeu que você está correspondendo à sua vontade. Queridos, quando você busca e você está preocupado com o poder, é mais ou menos se você... O poder é uma ferramenta. Então, quando você está preocupado com a ferramenta, você está preocupado com o martelo, mas não com o cara que está batendo. É isso. E se o martelo for embora? Ele faz com um pedaço de pau, sei lá. Então você tem que se preocupar com a vontade. E aí, promessas. Promessas de Deus. Essa é uma questão interessante. O Fernandinho falou um pouco sobre isso no louvor. As promessas de Deus, queridos, não são para alimentar a tua expectativa do que você tem para receber. As promessas que estão na Bíblia não são para alimentar a tua expectativa do que você tem para receber. O que você tem para receber? As promessas de Deus não são para isso. As promessas de Deus são para alimentar a convicção e a certeza do que você tem para oferecer. O que isso quer dizer? Que as promessas não são para alimentar a expectativa do que você tem para receber, mas para alimentar a convicção do que você tem para dar. Isso significa que quando você está num problema, quando você está numa situação, você vai para a Bíblia, não para ver o que você tem para fazer, porque você está numa situação ruim. Então você vai olhar para a Bíblia e ela vai te dizer, te dar a certeza o que você tem a entregar em cada situação que você se encontra. Porque eu não estou entendendo. Eu estou passando algo que não parece ser agradável, não parece ser algo que filho de Deus passa, então eu não estou entendendo essa situação. Para mim ela é uma situação ruim. E como eu não estou entendendo, eu tenho que ir para a Bíblia para entender o que Deus quer comigo em cada situação. Queridos, em 1 Coríntios 11, 29, fala sobre a ceia. E tem uma coisa nessa passagem da ceia que me incomodava muito. E fala que aquele que não discernir o corpo está em pecado. O que é discernir o corpo? Vou ser bem sincero. Muitas vezes eu cometi o erro de achar que discernir o corpo é discernir o corpo de Jesus. Jesus físico. Aí se eu penso assim, cara, eu estou louco para abocanhar a carne de Jesus. E não é isso. Quem não discernir o corpo está em pecado. Porque o que Cristo veio fazer, veio montar a família. Ver esse novo formato, essa nova forma de ser sobre a terra. E sendo assim, é o que eu tenho para oferecer, não o que eu tenho para
receber. Então, quando eu estou indo pegar o pão da ceia, não deveria ser um ato de eu pegar, abrir e comer. Deveria ser um ato de eu pegar, abrir e repartir. Isso é discernir o corpo. É quando eu tiro o meu eu de jogada. Quando eu começo a olhar o nós. Não é eu, não é o que o eu, Bruno, tem a receber. É o que nós, corpo, temos a receber. É o que nós podemos fazer um pelos outros. Então, de novo, queridos, quando eu vou para a Bíblia e falo das promessas, elas estão me dizendo que em cada situação eu tenho para oferecer. Porque, vamos lá. Você já fez essa pergunta? Mas por que crente fica doente? Por que cristão, batizado, legítimo, fica doente? Por quê? Alguma coisa deu errado. Não pode. Porque eu me arrependi. Eu me batizei. Eu confessei Cristo. Eu acredito nele de todas as minhas forças. Eu agora estou resfriado. Até um tempo atrás, nas férias, cara, eu fui de pinga-pinga, a Camila sabe, a gente foi de pinga-pinga nas férias, a gente foi conhecendo lá para baixo de Florianópolis até Blumenau, a gente foi de pinga-pinga em toda a Unimed. Porque era uma doente, daqui a pouco a outra. Então, desculpa, alguma coisa deu muito errado. Por que crente fica doente? A cura tem dois propósitos. Ela tem o propósito do incrédulo e libertar ele da sua incredulidade. Ao ponto que ele vendo, ele gere fé. E gerando fé, corresponda. Mas quando é para o crente, é para cumprir o seu propósito. Por que o crente vai parar no hospital, internado? Para visitar os outros irmãos internados lá. Porque se ele não ficasse doente, ele não ia visitar os irmãos. É por isso. Meu pai ficou internado quase 60 dias, se não me engano. O cara estava quase evangelizando, quase convertendo seringa. Que o que aparecia na frente dele, ele estava falando de Cristo. Por que a gente passa por certas situações difíceis? Para cumprir um propósito. Então, quando eu vou para a Bíblia e vejo aquele monte de promessa, é para ter a convicção de tudo o que eu tenho para oferecer. Porque Deus nos abençoou para ser. Então, façam. É para isso. Não é para ver o que eu tenho a receber, mas é o que eu tenho para entregar. Nessa situação que parece ruim, a beça, que eu não vejo esperança, para mim é o fundo do poço. O que eu posso entregar? O que Deus quer nessa situação de mim? Por quê? Porque eu sei de uma coisa. E isso muda tudo. Tudo coopera para o bem. Tudo. E a gente tem a ilusão, a gente fantasia, de que vem para Cristo que seus problemas acabaram. Eu costumo brincar com alguns irmãozinhos que, querido, se arrisca a falar para Deus, me usa, eis-me aqui, que a tua vida vai transformar. Mas não é ruim. A situação dói, às vezes machuca, mas não é ruim. É muito louco. É muito louco. Eu posso contar histórias das nossas vidas, cara, que ano passado, no início do ano passado, do início de 2022, a Sossô faz fisioterapia desde pequenininha com uma fisioterapeuta, e a gente começou a contar algumas coisas. Ela perguntou, e aí, como é que foi as férias e tal, e a gente foi contando algumas coisas. Ela literalmente, ela começou a chorar na minha frente. Falou, cara, eu achava que a minha estava ruim, mas a de vocês está pior ainda. Só que uma coisa ela me falou e isso me chamou a atenção, que eu não estava percebendo.
E como é que tu tá tão feliz assim? Eu falei, Mi, é porque Deus quer assim. Tudo é bom. Tem coisas que eu não entendi ainda. Talvez tem coisas que eu nem vou entender. Mas tem coisas que eu estou passando que me parece ser ruim, mas que Deus está usando isso. Porque vamos lá, queridos. Em João, e é o único livro que fala de uma coisa que me chama muito a atenção. Jesus ressuscitando Lázaro. Interessante que Jesus não foi atender Lázaro na sua necessidade. Por quê? Porque ele queria, através de um amigo, mostrar algo que até então ele não tinha mostrado. Por quê? Porque só através de um amigo ele pode forçar a relação sem comprometer a relação. Porque convenhamos, o cara que está reclamando de tudo e de todos, a primeira hora que Deus desse uma atrasadinha, o cara já blasfemava. Mas quer ser amigo íntimo de Jesus, ele vai forçar um pouco a relação. Porque só através dessa amizade íntima, ele vai conseguir mostrar coisas que só um amigo íntimo pode mostrar. É através da tua vida que ele vai mostrar. Então, quando a gente está passando algo ruim, o crente está passando algo ruim, provavelmente você está sendo usada por Deus. Eu não sei onde é que Deus vai te levar. Certa vez, a gente, bem no comecinho, a Sussu era bem pequenininha, a gente começou a testemunhar sobre o que Deus estava fazendo com ela, sobre as suas dificuldades e tal. Cara, e anos depois, eu vim descobrir que uma senhora, que eu nem conheço, lá no interior do Rio Grande do Sul, estava orando pela Sussu. Eu não sei tudo onde foi. Eu não preciso saber. Eu só preciso responder uma pergunta, uma resposta para Deus. Eis-me aqui. Envia-me a mim. O que vai acontecer? Não sei. Deus, qual é o salário? Não sei. Como é que vai viver? Não precisa saber. Ou você acredita que Deus, Ele é todo poderoso e tudo que Ele faz é bom, ou, desculpa, querido, você está se iludindo. Você diz que Deus é bom, mas não age como se fosse. Ou Deus é bom o tempo todo, ou em nenhum momento Deus é bom. O problema está que o nosso bom não, às vezes, corresponde ao bom de Deus. Que é o que Isaías está falando. A gente não viu beleza no que Cristo veio fazer. As pessoas estavam esperando um Cristo e a gente não viu beleza nisso. Então a gente está vendo, mas não está enxergando. Porque Paulo, vamos lá, o que Paulo foi fazer dentro de uma cadeia? Por que Deus permitiu que Paulo fosse fazer dentro de uma cadeia? Eu imagino que uma prisão seria o lugar onde um cristão deveria passar longe. O cristão tem que ser alguém íntegro, alguém exemplar, alguém de caráter. Então isso e prisão não combinam muito. Mas por que Deus permitiu que Paulo fosse para lá na prisão? Porque ele precisava ir lá o quê? Visitar o irmão dele, que era o carcereiro. E mesmo que ele marcasse uma visita, não ia deixar ele entrar. Então ele foi preso para ir lá e conversar com o irmão dele, que era o carcereiro. Está vendo? Deus vai te usar em qualquer circunstância. O que eu estou fazendo aqui, Deus? Não sei.
Você não precisa de poder. Você precisa conhecer a sua vontade. José estava preso. E a Bíblia fala que o Senhor era com ele lá dentro. Então o problema não é as coisas ruins que a gente está vivendo. É a forma que esses problemas estão nos afetando. Certo? Então deixa eu fazer uma pergunta. Agora que você já entendeu que Deus quer fazer uma família, que o mais importa não é o quão você tem a receber, mas o quanto você tem a dar, o quanto você tem a se entregar. Eu quero fazer uma pergunta e você responda para mim. O que você vai fazer na padaria? Comprar pão ou visitar o padeiro? O que você vai fazer na padaria? Comprar pão ou visitar o padeiro? Porque se você vai lá na padaria para comprar pão, você é um incrédulo. Ou um crente. Mas se você já entendeu que o negócio não é o pão, o negócio é a relação, e o padeiro é meu irmão, então você vai visitar o padeiro. Queridos, quando você vai num restaurante e você é mal atendido, você vai embora e não volta nunca mais lá, ou você insiste lá até o negócio ficar bom? O que você faz? Porque se você vai no restaurante e você é mal atendido e vai embora reclamando, esse lugar não viu luz. E nós temos que mostrar a luz. Mas se você já entendeu que o restaurante, o garçom ali, é teu irmão, então você vai dizer, querido, vem cá. Vamos conversar porque o negócio está ruim. Vamos melhorar o negócio aqui. Porque os lugares que a gente passa, eles têm que sair melhores. A nossa saída tem que deixar o lugar melhor. Porque senão o lugar não viu luz. Se a gente foi num lugar e foi mal atendido, a gente só foi mal servido. Então a gente só entrou lá como um consumidor. Não como um agente que tem uma missão encravada de Deus na nossa vida. E por onde a gente passa tem que deixar um rastro de luz. É assim. Temos que parar de pregar evangelho para prostituta, para gay, para incrédulo, para essas coisas. Temos que parar de pregar o evangelho para isso. Nós vamos começar a pregar evangelho para quem? Queridos, para quem que nós temos que começar a pregar evangelho? Alguém se arrisca? Para os irmãos. Porque você já entendeu que cada um é o seu irmão, mesmo ainda não sendo. Porque isso é fé. Fé não é você chamar alguém de irmão agora que ele é. Fé é você declarar que ele é seu irmão ainda não sendo. E trazer à realidade aquilo que ainda não se vê. Isso é fé. Certo? E eu quero fazer mais uma pergunta. Como é que você evangeliza uma prostituta? Como é que você evangeliza uma prostituta? Seja bem sincero. Você evangeliza uma prostituta porque ela, deixando de ser prostituta, ela vai se tornar sua irmã? Ou você evangeliza uma irmã que aí, ela entendendo que ela estando prostituta, entendendo que ela é família, ela vai deixar de ser prostituta? É algo que ela fizer que vai tornar alguém da sua relação? Ou porque ela é alguém da sua relação que você vai fazer por ela o que ela não consegue fazer ou ver? Nós temos que parar de colocar para fora que o que as pessoas fizerem é o que vão tornar elas alguém na nossa relação. Não, queridos. Nós fomos abençoados para ser. Então, fazemos. E não o contrário. Porque se você faz isso, você está fazendo o que o diabo quer que você faça. Porque esse negócio de primeiro fazer para depois ser é coisa do diabo.
As pessoas, elas são alguém da tua relação porque elas são cheirosas, bem vestidas, ou porque elas são alguém da relação que você vai lá e vai dizer, querido, vamos dar uma melhorada aqui no negócio. Tá ruim. Porque senão a gente vai passar por cima. Eu não conhecia, eu nunca saí para fora do Brasil. Por enquanto não. Eu tenho uma cunhada e um cunhado que eles moram hoje, ele é português e eles moram por aí, mas agora eles estão morando, nesses últimos meses eles estão morando em Nova York. Que as pessoas lá, você pode sair pelado na rua, que as pessoas vão te olhar, vão ver, vão virar a cara e vão continuar suas vidas. Lá você pode brigar, de se estapear quase com a sua mulher ou seu marido, e as pessoas vão olhar e não vão dar muita bola. Não tem esse compromisso. E ela me contou assim, tem um lado bom, que ninguém te incomoda. Mas tem um lado ruim, que, cara, tu é um na multidão. Mas se você entendeu que o negócio é família, não dá para viver assim. Eu não consigo ver um irmão passando necessidade e não conseguir agir. Não dá. Não dá. A gente precisa mudar essa forma de achar que família é parente. Isso é fé, meu irmão. Fé é a certeza daquilo que ainda não se vê. É chamar as coisas que ainda não são como se já fossem. Aquela prostituta, ela não é prostituta. Ela está prostituta. E você, chamando lá ela de irmã, você está agindo com fé. Então, queridos, para concluir um pouco, o que nós entendemos? Que Deus veio fazer esta família. E essa família não é uma família carnal, não é uma família genética, não é uma família biológica, é uma família por adoção. É uma família no qual existe a palavra empenhada, o compromisso estabelecido. Eu vou e vou até o fim. Quando dois não parentes querem montar uma família, eles têm que assumir um compromisso, dar a sua palavra, que vão e vão até o fim. Essa é a palavra assumida. Esse é o que nós temos para oferecer. E aí nós entendemos que na família não é mais o eu, mas é o nós. E é interessante uma curiosidade, que no hebraico, o nós não é conhecido como a primeira pessoa do plural. É conhecido como a primeira pessoa em plural. O que isso muda? É uma coisa muito sutil, mas muda que o nosso nós é uma reunião, é um grupo de vários eus. Quando eu, ela, ele, então é nós. Isso que a gente aprendeu desde pequenininho. Que o nosso nós é um monte de eus juntos. O deles não. O deles não é um monte de eus. É o nosso. É a primeira pessoa em plural. O que isso muda? Aí está a nossa dificuldade de entender Pai, Filho e Espírito Santo. Porque nós tendemos a dizer que é Pai, Filho e Espírito Santo. São três que é um que é três, e a gente entra num bug. Esse deve ser o bug do milênio. A gente não consegue entender isso. Porque para nós, nós é um monte de Deus. E não é. O nós é nós. Então quando a gente vem para o culto, onde é que a gente vai? Encontrar nós. Onde é que nós vamos? Encontrar nós. No qual, então um culto não deveria ser uma reunião. Por que é uma reunião? Um monte de eu reunido. Não. O culto deveria ser um encontro, onde nós vamos encontrar nós. E depois de lá nós vamos por aí.
Nós temos que entender que agora nós somos uma família. Nós somos esse plural de Deus. O que Cristo veio fazer é, novamente, dar esse plural que o pecado dividiu. Porque Pai, Filho e Espírito Santo, a Bíblia fala que eles eram um plural perfeito. E tem uma coisa que o pecado fez, queridos, que quando eu descobri isso me machucou pra caramba. Quando Cristo, naquela noite, vai chorar e pede para Deus passar dele aquele cálice, ele não estava pedindo, Deus, eu não quero ser açoitado, Deus, eu não quero ir para a cruz. Não era isso que ele estava querendo fugir. Porque ele sabia que ele vivia um plural perfeito com o Pai e o Espírito. E naquela cruz, pela primeira vez, ele ia ter que experimentar o que ia ser um eu. O pecado conseguiu meio que quebrar esse plural que era Pai, Filho e Espírito Santo. Algo que era indivisível. O nosso pecado fez Cristo, nosso noivo, experimentar pela primeira vez o que era ser um eu separado do Pai. E isso machuca. Então o que nós temos que entender que é nós, não é mais um eu. É só um nós. Não existe eu, Bruno, eu, Camila, é nós. Tem uma outra coisa, uma curiosidade do hebraico, que talvez o verbo atrapalhe um pouco na nossa vida ocidental. O verbo, ele é nominado aqui, no português, no seu infinitivo. Então, se eu vou ver amor, o nome do verbo é amar. Mas no hebraico, o nominal do verbo é um passado perfeito. Então, é amor. Não é amar. Porque amar é um potencial. Eu vou amar, eu amo, talvez eu ame, pode ser que eu queira amar. Mas se o verbo, no seu nominal, ele é um passado perfeito, é amor. Amor. Então nós somos frutos de um Deus amor. Deus não vai nos amar. Deus nos amou. Então a nossa reação, o nosso ir, o nosso fazer, não é que nós estamos fazendo para que Deus nos ame. Eu não venho no culto porque eu quero ver se Deus está me amando. Eu não dou oferta para que Deus me ame mais. Eu faço tudo isso porque Deus já me amou. E por isso que eu ajo dessa forma. Porque Ele me amou. Foi um passado perfeito. Ele não vai me amar. Talvez Ele me ame. Não. Ele já me amou. Passado perfeito. Eu já ouvi algumas vezes pessoas falando no casamento. Ah, vamos separar. Por que vamos separar? Ah, porque o amor acabou. O amor acabou. Se acabou, é porque não foi um passado perfeito. Porque você está entrando nesse negócio para ver se vai amar. Para ver como é que é. Se for legal, tu amas. Se não, estou fora. Não foi um passado perfeito, um compromisso assumido. Não, por isso que, para mim, não deveria existir
num casamento, numa família, a opção separação. Porque o começo deveria ter sido um amor, um passado perfeito. Então é o que nós temos a entregar. E aí eu queria dar um exemplo. O que é isso aqui, queridos? O que é isso aqui? Uma banana. Alguns acham que isso aqui é belo. Alguns acham que isso aqui é bom. Que isso aqui é o cumprimento da sua vocação. Isso é belo. Alguns acham, a grande maioria, que isso é belo. Sabe onde é que Deus vê beleza nisso aqui? Sabe onde é que Deus vê beleza nisso daqui? Pode começar. Isso aqui é o que Deus vê beleza. Isso aqui é o belo de Deus. É nisso aqui que nós não estamos vendo beleza. Porque é isso aqui que Cristo veio fazer por nós. E a Bíblia fala que a gente não viu beleza. Isso é o belo. Onde ela cumpriu todo o seu propósito. Ela entregou tudo o que ela tinha para cumprir o seu propósito. Isso é ser belo. É isso que Deus está nos chamando, a ser essa família. E não ter reservas. Entregar tudo o que você tem para entregar. Porque eu não entrego mais para mim. Eu não entrego mais para ti. Eu entrego para nós. É nós. E somos movidos por um amor. Eu tenho... Minha sogra, meu sogro, eles têm um cachorro, um pastor belga. Desse tamanho. E esse cachorro ele é engraçado. Porque ele é desse tamanho e tem um portão desse tamanho. Se ele ficar em pé, ele passa quase um pouco mais da metade. Só que uma coisa que esse cachorro nunca fez, e provavelmente nunca vai fazer. Ele nunca pulou a cerca. Mas ele tem capacidade para isso. Meu pai e minha mãe, quando eles moravam aqui em Blumenau, eles sempre tiveram meio pincher. Desse tamanho. E a gente tinha um portão desse tamanho. E em cima do portão tinha aquelas pontas afiadas de alumínio, sei lá o quê. E tinha uma cachorrinha que grávida, de 3 filhotinhos, uma pincher. Vocês sabem o tamanho de pincher. Grávida, de 3 filhotinhos. Tinha um vizinho perto que criava galinha. Tinha uns frangos lá. E essa cachorra, ela pulava esse portão. Em cima, ela não pulava no meio. Ela pulava em cima dessas pontas de ferro com a barriga grávida. Para ir atrás desses pintinhos. O que eu quero dizer com isso, queridos? Deus já te abençoou para ser. Só que você insiste e não se apropriar disso. Você insiste em parar num portão dessa altura. Porque convenhamos, cara, eu não sei qual é o problema que você está vivendo na sua vida.
Eu não sei o quão grave, eu não estou diminuindo a gravidade. As coisas são graves, doenças são graves, problemas financeiros são graves. Eu não sei qual é o problema que você está passando na sua vida. Mas nada é maior do que o nosso Senhor. E às vezes, nós estamos com uma cerca desse tamanho e estamos vendo ela como se ela fosse a última coisa do mundo. E talvez você não vai conseguir pular essa cerca sozinho. Provavelmente, e é aí que entra a matemática em ação. Deus colocou o nós para olhar para você. Porque eu posso olhar aqui, ó, todo mundo. Eu consigo ver, virando um pouco tal, eu consigo ver a carinha de todo mundo aqui de cima. Só tem uma cara que eu não consigo ver aqui. Só tem uma. A minha. E para ver a minha, para entender como a minha está, ela pode estar pintada e eu não estou sabendo, eu preciso de nós. Eu preciso de todos vocês. Então, a partir do momento que você olhar para o outro, que você se entregar plenamente pelo outro, vai ter uma legião de nós se entregando por você. É quase como aquela brincadeira, mexeu com um, mexeu com todos. Amém, queridos? Acabou a folha, então acabou a palavra. Entendeu, queridos? É um nós absoluto. E às vezes eu quero te perguntar que provavelmente você já deve ter sido batizado. Provavelmente você já deve ter se convertido, ter entendido que Cristo te salvou. Mas Ele não te salvou. Cristo não é o nosso Salvador porque Ele resolveu nossos problemas. Cristo é o nosso Salvador porque Ele mudou a nossa mente e colocou de nós de novo numa família. Onde agora nós não somos mais órfãos, mas somos adotados pela palavra assumida do Senhor. Amém? Quero orar contigo. Senhor Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado porque a gente pode falar da Tua palavra, Deus. Mas eu preciso que o Senhor, através do Teu Espírito, testifique no coração de cada pessoa, no espírito de cada pessoa, Deus. Que não seja simplesmente uma palestra motivacional, mas que possa ser, Deus, algo que o Teu Espírito vai comunicar, algo que o Teu Espírito vai discernir. Porque nós queremos escutar o que o Senhor está dizendo. Queremos entender tudo o que o Senhor está falando, Deus. E compreender e tornar isso vida em nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que a gente possa ser essa família única que o Senhor quer colocar na terra. Que a gente possa cumprir a Tua missão, Deus. E para isso a gente precisa saber da Tua vontade. Fala no nosso coração qual é a Tua vontade. Deus, alguns precisam ser empresários. Alguns precisam ser donas de casa. Alguns precisam ser trabalhadores. Alguns precisam ser, sei lá qual é a função. Mas o Senhor quer usar cada um na sua função para ser essa forma humana de ser, Deus. Para ser esse projeto novo. Então, por favor, Deus, nos ajuda. Ajuda a cumprir, revelando a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém.